Louco, louco, louco melo, muito louco, louco melo, cogumelos azuis. Sim, hoje vamos falar de cogumelos, esse assunto que é bem polêmico e tudo mais, e vamos falar deles com relação à espiritualidade, conexão espiritual com cogumelos. Será que isso é certo? Será que é errado? Será que dá certo? Será que dá errado? Então, são dúvidas que eu sei que muita gente tem, que muita gente tem curiosidade de usufruir dessas medicinas. Então, eu vou estar aqui conversando, dando meus pareceres, dando as minhas experiências sobre essa medicina. Então, antes de começar esse vídeo, não deixe de se inscrever aqui no canal, não deixe de já curtir esse vídeo para poder já divulgar para mais pessoas, o YouTube entender que é um tema relevante para outras pessoas. Não deixe também de maratonar aqui o canal, que tem bastante coisa legal. Tem bastante informação, já falei sobre maconha, já falei sobre também o rapé, já falei sobre algumas outras coisas, sobre a ayahuasca, o meu primeiro relato da ayahuasca. Eu quero fazer um outro vídeo falando da ayahuasca de modo mais geral, mas tem bastante coisa legal aqui para conversar. Então, sem mais delongas, bora para esse vídeo. Cogumelos. Então, será que é certo ou errado usar o cogumelo? Primeiramente, vamos começar com as primeiras ressalvas que eu acho que são muito importantes, que já vai dividir aqui o joio do trigo, porque isso é muito importante, que é, se você é menor de 24 anos, se você tem algum problema de saúde, alguma coisa com relação à sua mente, tem problemas, algum problema sério, se você usa medicamentos pesados com relação a problemas psicológicos, já não é algo para você, já descarta isso logo de primeira, eu acho isso muito importante. Segunda ressalva, não estou indicando para ninguém usufruir dessa medicina, não estou fazendo apologia para algo, eu estou só informando, passando meu parecer, porque eu acho que é algo relevante porque você vê muita gente aí no meio usando sem um devido cuidado, usando de qualquer jeito as medicinas, fazendo pouco caso, ou às vezes só para curtição. Então, todas as medicinas da floresta, todas as medicinas naturais, elas são coisas sérias, são coisas sagradas, porque foram trazidas, né? Foram criadas por Deus. Deus criou elas e não o homem. Então, se foi Deus que criou, é algo sagrado. Independente, não só as medicinas, como tudo que Deus criou é sagrado. Então, precisamos cuidar dessas coisas, precisamos ter atenção ao usar essas coisas. Essas são as primeiras ressalvas aqui que eu tenho para dar nesse vídeo antes de começar esse papo. Mas agora vamos direto ao assunto. Como funciona essa medicina, né? Então, ela seria um cogumelo que depois de cortado ali, depois de seco, ele fica um pouco azulado e ele tem certas substâncias psicoativas. Então ele mexe bastante com a sua mente, mexe bastante com a sua visão. Então é algo que para certas pessoas é leve, para certas pessoas é forte. Então tudo depende muito de pessoa para pessoa. Mas no modo geral, para quem for usufruir dessa medicina, a primeira coisa que tem que fazer é ir aos poucos. Não tem como você simplesmente, você não conhece a medicina, nunca usou na sua vida, você comer um monte de cogumelo, você usar um monte, porque isso com certeza é erro na certa, vai ser problema na certa. Não dá um de machão, de corajoso, de corajosa e usar isso sem um cuidado. Segunda coisa que precisa ser feito é a questão de cuidar do seu ambiente. Você não vai usar em qualquer ambiente essas coisas, porque como são coisas que mexem com a sua mente, você precisa estar num ambiente seguro, precisa estar num ambiente protegido, tanto fisicamente e tanto espiritualmente. Então, como qualquer coisa que você vai usufruir e você quer fazer uma conexão espiritual, você quer fazer uma elevação aí com essas coisas, você precisa
tá aí blindando o seu ambiente, fazendo umas orações, acendendo incenso, cuidando, fazendo toda essa limpeza astral antes de começar, porque com certeza isso influencia na sua jornada, no seu processo ali com aquela medicina. Então, se você não faz essas coisas, pode ter algum espírito ruim ali, alguma coisa, um espírito zombeteiro ou algo mais denso, vai te puxar, vai te induzir para essas frequências e com certeza não vai ser bom, não vai ser positivo essa questão. Por isso, tem alguns institutos que fazem esses tipos de guiagem ali, de processo, esse tipo de ritualística. Se puder ir no instituto, se puder em algum lugar sério de usufruir dessas medicinas, é melhor ainda. Mas também, se caso você não quiser, você se sentir bem com a sua própria espiritualidade, você gosta de dominar a sua própria espiritualidade, exercer ela, então blinde sua casa antes, cuide da sua casa antes, para poder realmente ter essa viagem com essa planta, com essa medicina. Então, isso é algo muito importante. Faça esses processos, sente tranquilo, esteja... Outra coisa importante, olhe muito para o seu estado de espírito, porque não é só as coisas externas que podem influenciar a sua jornada, e sim o seu interno, mas principalmente o seu interno. O externo ainda é menos importante, porque se o seu interno tá bem, o externo às vezes pode não te interferir tanto quanto o interno ele te interfere. Então, você tem que estar no estado de espírito bom, tem que estar tranquilo, tem que estar em paz. Por isso que a gente fala desses processos antes, e não só o processo de incenso, as coisas, mas um processo de respiração, de calma, de tranquilizar para você estar mais alinhado, estar mais firme em si, estar mais posicionado em si. Isso é muito importante, então fazer um processo de respiração. Depois de todos esses processos, a outra questão é você ir aos poucos, como eu falei, come um pouco, vai devagarzinho, e aí você vai realmente aprofundando, vai comendo mais um pouco, mais um pouco. A primeira vez que eu tive a honra de usar essa medicina foi com um colega que tinha vindo aqui em casa, a gente tinha usado ela, e foi algo bem bom, foi uma experiência boa. Só que a segunda vez que a gente teve a honra de usar essa medicina já não foi tão positivo, porque ela realmente foi algo muito forte. Por a gente ter usado uma vez, a gente achou que a gente já conseguia lidar tranquilamente com ela, então a gente acabou usando a mesma quantidade ali, ou às vezes até um pouco mais, e acabou dando um pouco ruim, vamos se dizer, sobre esse processo. Então, tanto a minha esposa passou bastante mal com relação a isso, tanto eu, e eu tive que ter ali aquela firmeza para aguentar e lidar com a situação para ajudar ela. Então, é algo bem complexo. Claro que tudo isso também é processo espiritual, como as peias da ayahuasca, que todo mundo conhece, as peias do rapé, que todo mundo conhece. No cogumelo também vai ser a mesma coisa, ele vai ter as peias dele, porque ele está querendo te ensinar algo. Inclusive, depois de tudo que passou, a gente tirou grandes ensinamentos desse processo, porque na vida tudo que a gente faz é para ensinar, tudo que Deus permite a gente fazer é para ensinar, é para a gente evoluir. Então, independente se foi positivo ou negativo, fez evoluir, fez crescer e, claro, com todas essas ressalvas e esses cuidados. Que, claro, se a gente não tivesse esses cuidados, se a gente não tivesse essas coisas, essas preparações, com certeza não seria algo positivo. Com certeza a gente não teria tirado algo positivo disso. Mas, como a gente teve toda essa preparação, no final foi tirado essas boas lições. Então, é algo importante você ter esse cuidado consigo mesmo, né? E não usar para querer fugir da realidade, querer, sei lá, curtir. Tem muita gente que usa para curtir também, mas principalmente coisas que mexem com a sua cabeça, usar de uma forma mais séria, de uma forma mais espiritual, de uma forma mais
internalizada, de uma forma que vá realmente te trazer algum benefício e não simplesmente para curtição. Porque todas essas coisas que mexem com a cabeça são coisas que realmente são perigosas. Elas realmente você precisa tomar um cuidado com elas. Então, são essas ressalvas que eu faço, porque para você ter uma boa jornada, para você ter uma boa experiência, também saiba bem a origem da onde você está comprando, se é algum lugar sério, se é algum lugar que realmente preza pelo cuidado ali do produto, porque se você compra em algum lugar errado, por mais que essa medicina as pessoas conhecem muito bem ela, às vezes pode ter alguma outra que não sabe tão bem, a pessoa pode não conhecer tanto e achar que aquela ali é uma espécie que é comestível e às vezes não é, então você vai acabar se intoxicando com aquilo, então é perigoso, tem que tomar cuidado, tem que ter esse cuidado de saber a procedência do que você está comprando para não ter algum problema. E com relação às experiências espirituais que a gente teve, tivemos diversas experiências com conexão com seres que a gente tem na nossa conexão espiritual, tanto algumas entidades, como para mim teve a conexão com Oxóssi no início do ritual. Depois teve essa questão da gente conseguir realmente ver, como a galera brinca, né? Ver gnomos, ver duendes, que são seres que existem de fato, mas não são essa coisa de historinha, de conto de fadas, porque eles são seres realmente que você tem que tomar cuidado com eles, porque eles são de uma outra dimensão, são de uma outra realidade, eles realmente mexem com você, eles brincam com você e às vezes as brincadeiras deles não são umas brincadeiras tão positivas assim, não são tão legais, porque realmente eles conseguem transitar entre realidades, transitar entre dimensões, eles conseguem manipular tudo, conseguem manipular o seu espaço-tempo, conseguem manipular muita coisa, é algo bem complicado de explicar para as pessoas, porque é algo realmente que você passando pela situação, você vendo, você vai conseguir realmente entender como é, mas foi algo bem intenso e realmente foi eles que fizeram toda essa peia, né? Esses processos negativos, eles que trouxeram, eles que ficaram ali brincando, aparecendo aqui em casa, aparecia ali, aparecia aqui, e isso também foi decorrente a alguns processos espirituais que eu tinha feito antes com eles. E aí, por conta da medicina do cogumelo ser uma medicina, entre aspas, deles em si, a medicina que eles cuidam, eles são os seres, como que eu posso falar? Eles são os seres protetores dessa medicina, eles que cuidam dela para as pessoas não usarem de forma errada. Então, realmente eles vêm quando você pede para realmente evoluir, para poder aprender com ela, eles vão querer te ensinar e vão te ensinar de diversas formas e você tem que estar muito atento para tirar as conclusões do que aquilo ali está te trazendo, do que aquilo ali está te ensinando. Então, é uma medicina bem controversa para quem está iniciando no mundo das medicinas e quer realmente mergulhar no espiritual e não uma curtição, uma zoeira, curtindo uma rave nem nada, e sim curtir algo sério, fazer uma conexão espiritual. Eu não indico ele como a primeira medicina para você usufruir. Eu indico sempre para as pessoas, começa ali com o rapé, que é algo um pouco mais rápido, é um processo mais interno, é um processo mais... É meio desagradável de início, mas é um processo mais leve e tem uma certa energia, que é a energia mais masculina. Se você tiver mais curiosidade, vai lá no vídeo que eu falei do rapé. Depois vai para a ayahuasca, que a ayahuasca também é a mãe, é uma maravilhosa medicina, mas claro, tudo tem esse lance do chamado. Você não pode simplesmente forçar a barra, falar, eu quero ir tomar e acabou. Tem que sentir que realmente você está pronto para isso, que realmente é o seu momento para isso. A medicina ela te chama, então tem que respeitar muito esses processos. Mas a segunda que eu indico seria a ayahuasca, que é um processo bem bonito, um processo bem com muitas descobertas, muitas coisas. E se caso você quiser algumas outras, também tem a sananga e tudo mais. E
deixe o cogumelo, essas medicinas que são mais delicadas, pelo menos na minha opinião, eu acho ela uma medicina mais delicada, deixe ela por último e só quando você estiver realmente preparado, porque ela é enquanto na ayahuasca você precisa confiar e soltar para você realmente colher os benefícios daquele processo, você realmente aprender com aquele processo. Já no cogumelo, às vezes é o contrário, você precisa estar cada vez mais consciente, porque ele te leva muito, e você precisa estar aqui, ó, firmando, estou aqui, eu sou essa pessoa, então você tem que estar sempre puxando para si, sempre tendo essa atenção, porque senão você pode entrar numa bad muito grande aí, você pode entrar num processo muito grande, então você tem que ter esse autodomínio sempre. Enquanto na ayahuasca você tem que se entregar para o espiritual, no cogumelo você tem que cada vez trazer mais para cá, para você estar atento, estar realmente consciente do que você está fazendo. Então, são medicinas diferentes, trabalham diferentes, todas as medicinas, cada uma trabalha de uma forma, então tem que saber conhecer muito bem as medicinas para você poder usar. Então, use com consciência, dependendo do que for, use com consciência, tome cuidado com coisas que realmente mexem com a sua cabeça, mexem com o seu psicológico, porque isso pode, às vezes, não ter volta, não ter reversão. Então, toma muito cuidado com essas medicinas, use com seriedade. Então, deixei bastante ressalvas aqui, porque é uma medicina complicada, pelo menos na minha opinião. É uma medicina mais delicada. Então, se tiver a vontade de usar, use com consciência. Não indico, mas use com consciência e tenha uma ótima jornada, tire ótimos proveitos disso, tá bom? Então, é isso, pessoal. Eu estou trazendo aqui essa experiência, essa visão sobre o cogumelo. Espero que vocês tenham gostado, que vocês tirem algum proveito, que isso tenha ajudado alguém, que isso tenha clareado a mente de alguém, porque acho que é algo muito importante aqui na internet estar fazendo esse tipo de ressalva, porque, infelizmente, hoje em dia as coisas estão cada vez mais disseminadas, igual saiu também uma lei sobre a ayahuasca que proibindo a venda da ayahuasca de forma assim, sem controle, sem organização, sem um certo cuidado. Então, isso eu acho importante, por mais que eu não acho que a lei, essas coisas, tem que realmente se meter nisso, porque o espiritual é espiritual, é você e Deus, e não tem nada a ver com o homem, não tem nada a ver com isso, mas infelizmente chegou no momento, principalmente agora que a ayahuasca está conhecida por todo mundo, e cada vez mais pessoas vão buscando essa medicina, cada vez mais pessoas vão tendo curiosidade com relação a essa medicina. Tem que ter essa ressalva, porque muita gente está comprando na internet, Mercado Livre, pedindo para entregar em casa, tomando em casa, querendo curtir uma vibe, tá indo em lugares que não são tão apropriados, não tem o devido cuidado, não tem a devida preparação, tá usando de qualquer forma, e isso realmente é muito perigoso. Então, eu acho importante passar informação aqui, ajudar as pessoas, e espero que eu tenha feito isso nesse vídeo. Bom, novamente, não deixe de curtir esse vídeo, não deixe de se inscrever aqui no canal. Também já vou falar do meu e-book, que eu já falei no meu vídeo anterior, que é um e-book que lançou agora. Eu estou falando sobre as leis herméticas e como aplicá-las no nosso dia a dia. Para quem não conhece as leis herméticas, elas são as leis que regem esse universo, que regem essa realidade, leis que Deus criou. E quando você entende elas, você consegue viver essa vida de uma forma mais fluida, de uma forma mais tranquila, de uma forma mais leve, e não sofre tanto nessa vida, porque às vezes por a gente não conhecer essas leis, a gente está às vezes indo tão contra elas, tão contra a maré, a mesma coisa que você tem um vento muito forte e você está querendo andar contra ele. Você faz muito mais força para andar contra ele. Agora, se você está andando a favor dele, ele está até te ajudando a você caminhar, a você ir para frente. Então, você entendendo as leis é meio que isso, você consegue realmente aplicá-las na nossa vida de uma forma mais prática e realmente viver feliz. E isso em todas as áreas da nossa vida.
estou falando de prosperidade, estou falando de prosperidade financeira, estou falando de prosperidade de outras questões na vida, de felicidades e tudo mais. Então, tem muita coisa legal que você pode tirar de proveito dessas leis. E eu fiz esse e-book também bem detalhadinho, com bastante cuidado, tem bastante exemplos, é bem prático para você conseguir realmente aplicar na sua vida. Então, tá bem legal, espero que vocês gostem. Eu vou deixar aqui na descrição esse e-book. E é esse meu recado que eu tenho para vocês. Espero que vocês tenham curtido esse vídeo. Então, não deixe de se inscrever, não deixe de curtir esse vídeo, não deixe de compartilhar para outras pessoas que tenham curiosidade sobre esse tema. E até um próximo vídeo. Não deixe de maratonar. Eu vou deixar aqui um vídeo para vocês e também vou deixar aí na descrição outro para você poder curtir e maratonar aqui o canal, beleza? Então é isso, gente. Tchau, tchau.